O nome Flávio Bolsonaro, como pré-candidato à presidência do Brasil, está colocado e não sai. E eu digo mais, não é uma escolha sobre pessoas, se é o Flávio Bolsonaro ou se é qualquer outro. A gente vai escolher qual caminho que o Brasil vai ter daqui para frente. Esse caminho que a gente está vendo de ruína, um caminho de trevas, um caminho de perseguição, de ódio, de briga, ou um caminho da prosperidade, que é o que nós vamos propor. É um caminho de segurança pública de verdade, de libertar as pessoas que estão hoje vivendo sob o domínio de milícias, de traficantes, de um governo paralelo de crime organizado. Se nós vamos tirar essas pessoas desse cativeiro que elas estão hoje, ou se vai permanecer do jeito que está. Se nós vamos nos aproximar de democracias e trazer investimentos de fora para dentro, ou se vamos continuar com o atual governo que manda o seu vice-presidente da República ir na posse de um integrante de uma organização terrorista chamada Hezbollah, lá no Oriente Médio. Olá, pessoal, como vocês estão? A notícia de que Jair Bolsonaro indicou seu filho Flávio para a candidatura às eleições presidenciais do ano que vem continua repercutindo. O filho mais velho do ex-presidente agora iniciou um trabalho de divulgação de suas ideias, com o intuito de costurar apoios dentro da direita. Por isso, ele concedeu uma entrevista postada em seu canal a respeito do que seria seu projeto para o ano que vem. Acompanhe! E após o anúncio da pré-candidatura à presidência da República, essa é a primeira entrevista exclusiva do senador Flávio Bolsonaro. A pergunta se impõe. Você disse que teria um preço para desistir da candidatura. Qual é esse preço? O meu preço é justiça. O meu preço é justiça. E não é só justiça comigo, é justiça com quase 60 milhões de brasileiros que foram sequestrados, estão dentro de um cativeiro nesse momento, junto com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, óbvio que não tem volta. A minha pré-candidatura à presidência da República é muito consciente. Ela é para representar grande parte da população brasileira que não aceita mais essa quantidade enorme de desmandos. São pessoas, assim como o presidente Bolsonaro, que estão sem ver suas famílias, estão fora do país e que a única forma disso acontecer é se Bolsonaro estiver livre, nas urnas, caminhando junto com os seus netos, os filhos de Eduardo Bolsonaro, pelas ruas de todo o Brasil. Esse é o meu preço. O projeto da anistia não te satisfaz? Além de anistia, você tem que ter o Bolsonaro nas urnas. O Brasil não é mais uma democracia plena, está a passos largos a caminho do que aconteceu em outros países autoritários, como na Venezuela, onde os opositores políticos do governo de plantão são tornados inelegíveis por atos antidemocráticos, são presos ou são assassinados. Então eu tenho que dar graças a Deus porque ainda tenho meu pai vivo, porque tem famílias dos perseguidos do Rio de Janeiro que nem isso tem mais. O seu ente querido já morreu, como é o caso do Clezão. E a gente não pode continuar de braços cruzados, como se estivéssemos indo, um boi indo para um abatedouro sem poder fazer nada. Com a sua pré-candidatura, vocês voltam à negociação política de forma mais intensa. De que forma vocês pretendem unir uma direita em torno do seu projeto? Há a possibilidade de você abrir mão da candidatura para poder compor uma outra chapa? Como que está a negociação? Ela começou agora, mas como que você pretende tocar essa negociação? O nome Flávio Bolsonaro, como pré-candidato à presidência do Brasil, está colocado e não sai. Então agora é o momento de a gente ver quem vai querer se juntar a nós nesse projeto contra o PT, porque todos nós sabemos que o Brasil não aguenta mais 4 anos de governo do PT, com tanta corrupção, com tanta incompetência, e a gente vai colocar na mesa, com muita transparência, com quem quiser caminhar junto conosco, projetos que vão na linha de endurecimento de lei penal, de redução da maioridade penal. Não dá mais para aceitar, Nolasco, menores de idade metendo arma na cabeça de mulher para roubar a bolsa dela no meio da rua, e se aquele menor não gostar da cara dessa moça, ele dá um tiro nela e vai embora para casa, como se nada tivesse acontecido, com a certeza que ele não vai ser preso. Então vai ser um projeto muito simples. E eu digo mais, não é uma escolha sobre pessoas, se é o Flávio Bolsonaro ou se é qualquer outro. A gente vai escolher qual caminho que o Brasil vai ter daqui para frente. Esse caminho que a gente está vendo de ruína, um caminho de trevas,
um caminho de perseguição, de ódio, de briga, ou um caminho da prosperidade, que é o que nós vamos propor. É um caminho de segurança pública de verdade, de libertar as pessoas que estão hoje vivendo sob o domínio de milícias, de traficantes, de um governo paralelo de crime organizado. Se nós vamos tirar essas pessoas desse cativeiro que elas estão hoje, ou se vai permanecer do jeito que está. Se nós vamos nos aproximar de democracias e trazer investimentos de fora para dentro, ou se vamos continuar com o atual governo que manda o seu vice-presidente da República ir na posse de um integrante de uma organização terrorista chamada Hezbollah lá no Oriente Médio. Então está muito fácil de você saber para qual lado você vai. Por isso eu estou convidando todos aqueles outros partidos que queiram caminhar conosco, que esse vai ser o projeto que nós vamos botar na mesa, porque eu vou ser duro na segurança pública, eu sou uma pessoa centrada, eu sou uma pessoa ponderada, eu conheço Brasília, eu sei fazer política, mas eu também sei ser Baygon quando me interessa. Você vai lembrar qual que é o lema do Baygon, né? Terrível contra os insetos. Só contra os insetos, mas se precisar eu sei fazer. Bom, o que se coloca é de que o presidente Lula teria uma boa vantagem quando se coloca o seu nome à presidência da República. Como que você pretende reduzir essa diferença e pretende ser um nome competitivo para poder derrotar o presidente Lula nas eleições do ano que vem? Meu nome já é altamente competitivo. O que as pesquisas hoje, todas que tiveram até agora, foram antes do anúncio da minha pré-candidatura. Então não valem absolutamente nada, como tentaram fazer no dia de hoje, ontem e hoje, que seria uma pesquisa já considerando o lançamento da minha pré-candidatura. Então não tem nenhuma pesquisa ainda que tenha sido feita, tenha sido iniciada após o lançamento da minha pré-candidatura. E o que eu tenho para falar é o seguinte: como é que é uma candidatura que larga aí, segundo o próprio Datafolha, né, que eu tenho todas as ressalvas com relação à metodologia que eles usam, dá 37% para Flávio Bolsonaro, essa candidatura é inviável. O Jair Bolsonaro, na mesma época, lá em 2022, os mesmos institutos de pesquisa davam uma vantagem ainda maior de Lula sobre Jair Bolsonaro. Então a minha estratégia é trazer a verdade, que para a gente é muito simples, é mostrar a verdade com a visibilidade que nós vamos ter agora, com a colocação do meu nome como pré-candidato à presidência da República, e vamos comparar com esse governo mentiroso. Eu vou fazer de tudo, mais uma vez, eu quero ser a luz nesse processo. E o inseto só ataca a luz, o inseto não ataca uma lâmpada apagada, porque o brilho da luz tira da escuridão todas essas trevas, traz a verdade. E é o que eu vou fazer com isso, porque eu não vou deixar o pai da mentira continuar governando esse país. Você acha que é possível formar uma aliança, grande aliança da direita, com partidos como o PSD e outros partidos da direita, progressistas, União Brasil? Você acha que é possível atrair para o seu nome todo esse apoio? Eu acho que é altamente possível e eu acho que é o racional a ser feito. Mas eu vou fazer o convite com todos, respeito os partidos que estão colocando outras candidaturas neste momento. Não é o momento de tomar decisão de nada, falta muito tempo para a eleição ainda. Acabou que as circunstâncias aqui que nós entendemos que era melhor fazer essa opção agora, até para dar um norte, não só para todo o Brasil, mas também internamente e para fora do Brasil, de que nós temos um projeto que é um projeto sólido, é um projeto irreversível e é um projeto de resgate do Brasil. E, por acaso, vai ser o Flávio Bolsonaro que vai colocar esse projeto na mesa e todos os partidos estão convidados a caminhar conosco. Se não for possível neste momento, respeito a todos, gostaria muito que todos já no primeiro momento estivessem junto conosco, mas essa é uma decisão que vai sendo tomada com o passar do tempo, sem ansiedade, com muita conversa olho no olho, porque o Brasil tem jeito sim, mas a gente tem que virar uma chavinha, porque para redemocratizar o nosso país não vai ser fácil. A informação que eu tinha é de que o ex-presidente iria tomar uma decisão sobre quem representaria ele nas urnas no ano que vem, justamente só em 2026. Por que essa decisão foi antecipada? Eu acho que, na verdade, ele já tinha tomado essa decisão há algum tempo. Em diversas conversas anteriores, enquanto ele estava em casa, inclusive, ainda, quando ele estava ainda no gabinete, indo para o gabinete dele aqui no PL em Brasília, e a gente já vinha conversando bastante sobre isso, já era um cenário que a gente sabia que podia acontecer. Então, essa foi a quarta vez, na terça-feira, em que ele me disse que eu seria o candidato indicado por ele. Então, eu aqui, na verdade, segurei esse tempo todo, porque eu falava, pai, você tem que ter a convicção do que você está fazendo. Você tem certeza?
Tem a convicção? E terça-feira falou, tem a convicção, é você, tem que ser agora. E o trabalho que eu fiz, lógico, foi conversar com o máximo de pessoas que eu pude antes disso se tornar público, porque a partir do momento que você tem a primeira, a segunda conversa, daqui a pouco é natural que alguém conversando com outras pessoas, não por maldade, acabe chegando a conhecimento da imprensa e muitas pessoas sendo pegas de surpresa, o que eu não queria. Mas foi da forma que tinha que ser, então no momento certo, porque a partir de agora nós temos sim uma linha, a gente tem um norte, e eu vou ser sempre muito transparente, muito direto, muito objetivo em qual é o meu projeto, mais uma vez. Eu sou um Bolsonaro ponderado, eu sou um Bolsonaro centrado, mas eu sei ser um Bolsonaro duro quando tiver que ser. O projeto de vocês para 2026 sempre passou muito pelo Senado Federal. Isso vai continuar sendo uma prioridade, fazer a maioria no Senado Federal? Olá, acho que a presidência da República, para mim, é a cereja do bolo apenas. O bolo são os deputados e são os senadores. Não adianta você sentar na cadeira de presidente da República se você não tiver a Câmara e o Senado. Então essa vai ser uma eleição mais do que nunca, que nós vamos insistir. E isso também, eu acho que os partidos têm que começar a colocar isso na balança, se vão inicialmente querer caminhar conosco ou se vão querer lançar os seus próprios nomes. Porque nós vamos para uma campanha, eu vou para uma campanha pedindo voto para mim, se eu for escolhido pelo partido na convenção. Essa é uma formalidade que eu tenho que cumprir, eu não posso falar que eu sou candidato, eu sou um pré-candidato à presidência da República. Então a minha campanha vai ser junto com os nossos candidatos a deputado federal, deputado estadual e governadores. Nós temos mais de 15 palanques de governadores de centro-direita, que não necessariamente estão no PL e que vão ser muito importantes, não só para o nosso projeto nacional, mas também para os projetos locais que nós comecemos a andar juntos desde o início da campanha. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, qual que é o papel que ele vai ter? Talvez seja um dos principais papéis nas eleições de 2026, porque São Paulo é o maior colégio eleitoral do Brasil, é o estado com maior importância em questão de PIB em geração de empregos, é uma potência, né? O orçamento de São Paulo só fica abaixo do orçamento da União. E o Tarcísio é um craque, o Tarcísio é o camisa 10 dessa seleção, desse time que nós temos. E eu confio muito que nós vamos começar a ganhar essa eleição lá em 26, a partir de São Paulo, com o Tarcísio no palanque, com a aprovação maravilhosa que ele tem, com o trabalho maravilhoso e bem avaliado que ele tem, o time dele ali qualificado, eu não tenho nenhuma dúvida não, que nós vamos partir de uma diferença ainda maior em relação ao PT nas eleições de 26 do que nas eleições de 2022. Então o Tarcísio é uma peça fundamental nessa engrenagem. Tive contato com ele, foi a primeira pessoa com quem eu falei antes de começar a falar para outras pessoas qual tinha sido a decisão do presidente Bolsonaro. E comigo ele foi absolutamente transparente, direto, pode contar, estamos juntos. Eu não vou ficar cobrando do Tarcísio que ele se manifeste publicamente, porque ele já falou por várias e várias e várias vezes que o objetivo dele é ser candidato à reeleição no governo de São Paulo. Após essa conversa, ficou pacificado que o governador vai disputar a reeleição e você a presidência da República? Como que foi essa conversa? Bom, no meu entendimento, sim. Que foi o que ele sempre falou de público e o que ele falou para mim também, em particular. E ele tem essa consciência da importância do papel dele nessas eleições. E a partir do momento que o presidente Bolsonaro tomou esta decisão, e não foi uma coisa assodada, foi muito pensado, foi muito refletido. Ele, como sempre fez, eu tenho a convicção de que ele vai seguir aí o feeling do presidente Bolsonaro, que é o mesmo feeling que levou o Tarcísio a ser governador de São Paulo, um carioca flamenguista que ninguém acreditava que tinha um perfil para ser. Ele não só se elegeu junto com o Bolsonaro, mas está dando uma aula de como governar um estado importante da nossa nação. Há uma disputa de protagonismo pelos bolsonarismo, dentro do bolsonarismo, também de protagonismo, tanto seu quanto da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Como que foi a conversa com ela? Ela está satisfeita também em ter um outro papel dentro da disputa do ano que vem? Ela tinha aspirações de ser a candidata? Bom, em primeiro lugar, não tem nenhuma disputa por protagonismo dentro da família, né? Com Michele, pelo contrário, minha relação com ela sempre foi maravilhosa, talvez a melhor relação junto aos outros filhos, aos meus irmãos. Então a minha relação com a Michele sempre foi muito transparente, muito direta, a gente conversa quando tem que conversar. E ela tem um papel fundamental no estudo também. Ela simplesmente fundou, a partir de 2019, o maior movimento político de mulheres do Brasil. Não à toa, ela é a presidente nacional do PL Mulher, aonde ela vai levando a mensagem do presidente Bolsonaro, defendendo os mesmos princípios que ele trouxe de público, e foi esse movimento que o Bolsonaro iniciou,
que despertou uma direita que era envergonhada em todo o Brasil. Então as pessoas têm orgulho de falar: eu sou de direita, eu sou conservador, eu defendo o livre mercado. E isso que a Michelle faz muito bem com o público feminino. Ela fala bem, ela se coloca bem, ela tem a sua credibilidade. Eu vou contar muito com ela daqui até o dia da vitória, que nós vamos estar juntos comemorando o resgate do Brasil com Flávio Bolsonaro, se Deus quiser, eleito presidente da República. O que você tem a dizer às pessoas que, logo que o seu nome foi colocado, disseram: não, essa é uma candidatura, é um balão de ensaio? Cara, sinto que elas estão redondamente enganadas, não tem balão de ensaio. Eu não tiro o meu nome, a não ser na condição de nós termos justiça, como eu falei aqui, não só com Bolsonaro, mas com centenas, com milhares, com milhões de brasileiros que estão sofrendo, angustiados, desesperançosos, com aquela sensação de quem tem a quem recorrer, o que a gente faz agora. Então, o lançamento do meu nome vem para resgatar esse brilho, para esquentar de novo o coração do brasileiro, para eles verem que tem esperança e que eu estou dando a cara a tapa e que não tem volta. Eu só vou parar no dia da vitória, porque Deus vai abrir esse mar para a gente entoar o hino da vitória do outro lado e para libertar o Brasil desse cativeiro. Obrigado, senador, pela entrevista. Obrigado. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Eu acredito particularmente que a indicação de Jair Bolsonaro é em grande parte estratégica, tendo em vista um possível indulto no futuro. Bom, mas ainda falta muito tempo até as eleições e muita coisa pode acontecer. Acredito que o nome de Tarcísio, por exemplo, ainda é bastante forte dentro da direita, e não me surpreenderia se ele despontasse como candidato favorito. Deixe nos comentários a sua opinião, curta e se inscreva aqui no Real Política para continuar acompanhando o desenrolar da direita até as eleições. Até mais!